Olha, eu já passei por alguns processos de separação na minha vida, seja em relacionamento, seja em emprego, né? Nos dois casos é muito semelhante, porque você vai notando o desgaste, né? Você vai notando que a coisa já não tá legal, não era como começou, e nos momentos de crise, até de briga mesmo, né? Seja em emprego, seja em relacionamento, as tentativas de se acertar já não funcionam. Fica rusgas, fica clima ruim, fica alfinetada. Por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso porque a relação entre Caleri e São Paulo parece caminhar por um divórcio. E parece perfeitamente que Jonathan Caleri não vai ser jogador do São Paulo em 2027. Me parece muito perceptível isso. E a percepção, a noção disso, é que me parece simplesmente que a crise institucional pela qual passa o São Paulo, e ela é muito grave, e ela é muito pouco falada, ela é muito pouco explanada, passa por uma ingerência, por uma falta de direção, uma falta de postura de quem comanda o clube, uma falta de capacidade até. E complica, né? Complica porque a gente nota que o elo entre elenco, diretoria, entre elenco, torcida, entre elenco e a instituição e a camisa em si só, tá se esfarelando, tá se desgastando, tá chegando num ponto em de me parece que esse grupo perdeu um pouco a confiança em quem os dirige, seja por atrasos de salário, seja por mudanças de postura, né, como a demissão do Crespo, como o afastamento dos jogadores, como a reintegração do Arboleda, como tantos e tantos e tantos e tantos exemplos. E o Caleri, que é o capitão da equipe, ele está no meio desse furacão. O Caleri, de certa maneira, ele simboliza, vamos dizer assim, o elo entre o que a diretoria promete, entre o que a diretoria oferece para esses jogadores e a resposta deles. E aí o capitão passa por um momento de falta de credibilidade da própria diretoria. Né? Isso aqui não é uma defesa cega do Caleri, isso aqui não é, uma crítica acentuada em cima da diretoria do São Paulo, mas para mim o reflexo tá claro. Para mim, os indicativos estão claros. Nós estamos tendo um divórcio no meio do caminho, nós estamos tendo um fim de relacionamento, nós estamos tendo um fim da história de Jonathan Caleri com a camisa São Paulina. E chega num ponto onde as promessas que foram feitas ao jogador, as promessas que foram feitas ao seu staff, elas não são cumpridas. Elas não são cumpridas. E isso afeta essa credibilidade, essa relação, não só com o próprio Caleri, mas pelo papel que ele exerce dentro do clube e pelo papel que ele exerce junto a esse elenco, me parece um indicativo muito claro de que aquilo que a gente falou, né? O segundo semestre do São Paulo caminha a passos largos para ser preocupante, para ser assustador para o seu torcedor. O São Paulo parece, mais uma vez, o indicativo está claro, um Manau sem rumo, um navio sem comandante, um avião sem piloto. A gente só espera que não termine em tragédia. Vamos lá, vamos falar então dessa notícia que abalou as estruturas na segunda-feira São Paulina, né? Como se não bastasse a eliminação do Brasil, né? Muitos de vocês aí tristes, eu mais triste ainda, porque meu Portugal foi eliminado na própria segunda-feira. Veio essa patada aí de que teve essa reunião entre o staff do Caleri e a diretoria, mais precisamente aí o novo manda-chuva do futebol, o Rafinha, e de que o São Paulo diminuiu a proposta que havia feito ao jogador, tirou ali alguma das coisas que havia prometido a ele, como pagamento de luvas, como pagamento de, 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 de bonificações, enfim, uma coisa meio
estranha. Um fim de relacionamento mesmo, de fato, né? Repito, eu já passei por alguns deles, tá certo? Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, amigo e amiga, torcedor, torcedora do São Paulo, este é o Avante, meu tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano, fica à vontade, tá? A casa é sua, tá? Antes de mais nada, eu tenho que pedir essa gentileza para você. Por favor, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o dedão no like aí, isso ajuda demais a gente. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Compartilhe esse vídeo com toda a sua internet São Paulina e ative o sininho para receber notificações sempre que a gente tiver vídeo novo por aqui, tá certo? Caso o YouTube não esteja te avisando, Rafael, já ativei o sininho aí e o YouTube não avisa que tem vídeo novo, não tem problema. Você vai aqui na descrição do vídeo, você vai entrar lá, aí nos links, você vai seguir a gente em todas as redes sociais e você também vai se inscrever lá no canal de WhatsApp do Avante Meu Tricolor. É de graça, você não vai pagar nada. E além das notificações, além né, de você ser avisado sempre que tiver produções audiovisuais novas aqui, você vai ser atualizado em tempo real de todo o noticiário do São Paulo, das coisas que cercam o nosso amado tricolor paulista, tá certo? Se você quiser e você puder, eu peço com carinho que você pense, né, na possibilidade de ajudar financeiramente o nosso projeto de jornalismo independente. Então, vire membro aqui no nosso canal, é uma quantia simbólica, realmente só para manter a estrutura funcionando. Como recompensa, você vai ganhar o direito de entrar lá no grupo dos Avante Lovers, né, do Avante Meu Tricolor, lá no WhatsApp também. Aí é um grupo, não é um canal, aí você vai poder trocar ideia, criticar, reclamar à vontade aí das coisas do São Paulo, tá? Rafael, eu não quero me comprometer com uma espécie de assinatura mensal. Não tem problema. QR Code na tela para você fazer o seu Pix, sua doação via Pix. Manda um 5, manda 10 aí. Fortalece mesmo o nosso trabalho, que é muito importante. E tem a opção do botão amei aqui embaixo. Tá com um hypezinho sobrando aí? Gasta com a gente. Lembrando sempre que tá aí, vai passar aí ao longo do vídeo aqui no pé, aí os produtinhos aí nos marketplaces. Então você que faz compra no Mercado Livre, na Shopee, na Netshoes, utilize nossos links para você também ajudar. Você não vai pagar nada além daquilo que você que está lá no preço especificado dos produtos, e você também ajuda a gente aqui com as comissões, que é muito importante, tá bom? Vamos lá, Caleri, né? Caleri, enfim, deu um desencontro de informações aí durante a segunda-feira, porque de fato o meu amigo da casa aqui, Ramone Ártico, né, lá da São Paulo Digital, gravou um vídeo, então logo a notícia veio à tona, e escancarou alguns números ali em relação ao salário do Caleri que batem com a informação que eu tenho. Tá? O Caleri ganha ali na casa dos 1,1 milhão, 1,3 bilhão, né? Não passa disso, e estaria pedindo para o São Paulo 1,5 milhão. Mas ao fim da tarde veio o Globo Esporte, né? E sempre o Globo Esporte, não é uma crítica ao pessoal, eu adoro o pessoal da Globo lá, não é isso, mas é porque, de fato, para mim vem sendo muito evidente o fato de que eles vêm se tornando o veículo porta-voz oficial da diretoria. Veio essa informação de que o Caleri pediu 1,9 milhão e que o São Paulo só quer pagar 1,5 milhão. Eu não consegui confirmar isso com ninguém. De fato, me parece muito uma notícia divulgada pela assessoria de imprensa do São Paulo, para não dizer assessoria de imprensa do Harry Messi, são dois órgãos distintos, né? São profissionais distintos, né? Numa tentativa aí realmente de aliviar um pouco a barra da diretoria diante do impacto da informação. Claro, o Caleri não vive um bom momento, atravessa aí um jejum de gols, né? É um jogador que, por mais que tenha essa identificação com a camisa do São Paulo, por mais que tenha todo esse apelo junto ao São Paulino, nessa temporada em si começou muito bem, vem de contusões, né? Então essa temporada seria uma temporada de afirmação dele depois de períodos conturbados aí no Refis. E começou muito bem e tá degringolando aí ao longo do ano, como todo time de São Paulo, na verdade, né? Não é só o Caleri, não é uma coisa específica do Caleri. O time inteiro de São Paulo vem aí definhando como um todo, né? Não só o argentino.
Mas o fato é que a gente acompanha de perto essa situação aí já há alguns meses. Tem várias e várias reportagens lá no nosso portal, tem vídeo aqui no canal já sobre esse assunto. Você pode pesquisar aí, ou entra lá, www.avantemeutricolor.com.br e joga lá Caleri na busca que você vai achar várias e várias informações que a gente já deu a respeito disso nessa temporada, né? Sempre sobre o prisma, sempre sobre a ótica de que o staff do Caleri sempre falou em proposta do futebol dos Estados Unidos e do futebol do México. O Caleri chegou a receber em 2023 uma proposta, né, do futebol mexicano que foi recusado pelo São Paulo e o próprio jogador recusou. Depois recebeu propostas, sondagens do futebol da Argentina, mais especificamente do Boca Juniors, né, o Riquelme, o Juan Román Riquelme, ex-meia, né, responsável pelo batismo de várias crianças brasileiras aí nesse milênio, é apaixonado pelo Caleri. O Caleri jogou lá no Boca, né? É considerado jogador revelado no Boca, por mais que ele tenha começado no All Boys, clube esse do coração dele de fato, e do qual a família lá é até dos Barras Bravas lá do All Boys. Né? Fato é que sempre se mostrou muito sólido essa certeza do Caleri em permanecer no São Paulo. É um jogador, é um estrangeiro que entendeu o peso da camisa, desculpa, que se sentiu abraçado e que, de certa forma, só jogou no São Paulo. Né? A carreira europeia do Caleri é um fiasco, para a gente dizer o mínimo. Né? É uma bela de uma porcaria. Né? Mesmo no Boca, ele não tem a média de gols, ele não tem o impacto que ele teve no São Paulo. Então, me parece um cara adaptado, um cara que vive a cidade. O Caleri é um cara que vai em restaurantes desde aqui da Zona Norte até lá em Moema, né? Ou seja, o cara vai da periferia até os bairros de elite, conhece, anda na cidade inteira, né? Inclusive em redutos de meretrícios, e vamos se limitar por aqui, né? Já vazou várias e várias fotos do Calera aí curtindo uma night com as primas, né? Vamos usar assim. Mas, de fato, me parece que cansou. É uma relação que se cansou. Que se cansou a partir do momento que o São Paulo demite o Crespo. E, evidentemente, como um argentino ali na casa dos 30 anos, centroavante, eu acho que o Crespo é um dos ídolos do Caleri, né? Os dois tinham uma relação quase que de complacência, né? Realmente ali imagina você ser treinado por um seu ídolo no futebol, né? É uma coisa mística até, né? Mítica, né? Pra gente dizer o mínimo, né? E aí o São Paulo demite o Caleri, enfim. As respostas do Caleri, que sempre se mostrou um cara que falava com muita sinceridade, né? Eu que tive a oportunidade de entrevistá-lo várias e várias vezes, principalmente depois de derrotas do São Paulo, é quem dá a cara, ele é o cara que gosta de falar, gosta do microfone, não foge de pergunta, e sempre se mostrou muito sincero, sempre se mostrou muito disposto. A gente notou que as respostas encurtaram, que as frases começaram a ser mais curtas, a própria forma como ele se referia aos dirigentes do São Paulo deu ali uma modificada e claro, né, esse período de jejum de gols, esse período de críticas da torcida devem ter piorado consideravelmente essa situação. Ninguém aqui é hipócrita nem idiota, né? Vamos ser bem claro. Enfim, de toda maneira, né, como eu disse, a minha apuração, os números batem ali com os do Ramone, né? A coisa não é tão exacerbada assim. A gente lembra que quando o Caleri renovou o contrato da última vez, depois que ele foi contratado em 21 pelo Casares, né? Quando ele volta, o Caleri renovou o contrato para ganhar o mesmo salário. Existia uma cláusula no contrato do Caleri em que eles falava ali que o maior salário do São Paulo deveria ser dele. E essa cláusula foi retirada por conta da chegada do Lucas Moura. Então o Lucas Moura hoje no plantel é o que ganha mais do que o Caleri. Só que algumas coisas mudaram aí também. A gente teve a renovação de contrato do Luciano, que equiparou o salário do Luciano com o do Caleri. Evidentemente, o Caleri não é idiota ao ponto de subestimar o Lucas. O Lucas é o jogador mais importante do São Paulo. Não só por ter vindo da base, não só por ter essa identificação, mas é um cara com passagem por seleção brasileira, com carreira consolidada na Europa, diferente do Caleri.
Né? O Caleri é um cara que tem um histórico na seleção argentina, tão pouco se consolidou no futebol europeu. Então, em grau de importância, o Lucas, que foi protagonista em Champions League e tal, tá muito à frente do Caleri, evidentemente. Né? Era natural, então, que o argentino cedesse um pouco a sua importância, até porque, vamos lembrar, né, o contexto ali. O São Paulo ainda não tinha ganhado a Copa do Brasil, vivia um jejum de títulos importantes, tinha ganhado lá o Paulistinha de 2021, mas, de certa maneira, veio de uma derrota muito dura na final da Copa Sul-Americana de 22, onde o Caleri é apontado como principal culpado por perder diversos gols. Aliás, só um parênteses, hein? Eu que estava lá na Argentina em 22, o Caleri foi o único que falou com a imprensa lá em Córdoba, hein? Depois da derrota. Pra você ver o caráter que esse cara tem, essa pessoa tem, né? O Caleri é um cara muito especial. Só que me parece um desgaste, né? Me parece que chegou no fundo do poço e agora, no momento de renovar pela terceira vez esse contrato, com depois do Rui Costa conseguir prorrogar o vínculo do Luciano, aceitando as exigências do Luciano e pagando para o Luciano mais o mesmo que o São Paulo paga atualmente para o Caleri, me parece que o staff do Caleri, que de bobo não tem nada, tá? Que de bobo não tem nada, é um staff muito inteligente. O Caleri já trocou de empresário 3 vezes desde que ele voltou para o São Paulo em 21. E eles sabem do potencial do jogador, eles sabem o quanto o jogador é valorizado no mercado latino-americano, principalmente, né? No mercado de futebol do continente americano. Dessa vez, né, com propostas aí do Orlando City, é, dizem que o Cruz Azul foi quem fez a proposta lá em 23, agora seria o Monterrey do México, né? E essas informações já vêm há algum tempo, né? Me parece que o staff cansou. Então o staff exige essa valorização, né, que o Caleri teve, que o Luciano teve, né, quando renovou o contrato. Eu cito na introdução, peraí que apagou a luz aqui, pronto. Eu cito na introdução, né, a questão das promessas não cumpridas, porque o Caleri é um cara que tem aí direitos de imagem atrasado. O Caleri é um cara que tem bonificações atrasadas e que tem luvas atrasadas ainda a receber do São Paulo. E nunca cobrou isso publicamente, nem internamente. Eu posso afirmar isso aqui categoricamente para vocês. Mas o fato é que essa parte dessa valorização exigida, de certa maneira, pelo jogador, passa pelo pagamento desses dividendos que o clube tem com ele. E que o próprio jogador não vê esse esforço todo, né, para que o Caleri, para que o clube o pague, para que o clube realmente quite essas pendências. E assim, vamos ser sinceros, chega uma hora que cansa, né? Por mais que você goste, por mais que você ame a pessoa, por mais que você ame o seu emprego, por mais que você ame os seus colegas de trabalho, chega uma hora que a coisa chega num ponto que não tem volta. Como eu disse na introdução, tá com cheiro de divórcio, tá com cheiro de separação, tá com cheiro de fim de trajetória, tá com cheiro de fim de relacionamento, tá com cheiro de desdém. Porque chega uma hora que cansa, chega uma hora que, cara, os seus empresários começam a te falar, cara, você tem propostas melhores, você vai ganhar mais lá nos Estados Unidos, lá no México, lá no sei lá, no Boca, talvez. Você vai ter, chega aqui, você não vai ganhar mais nada, você tá vendo o que tá acontecendo, é uma bagunça esse clube. Mandaram o Crespo embora, mandaram o Rui Costa, com quem você tinha um bom relacionamento, embora. Tá aí o Rafinha agora, que jogou com você até outro dia. Tá vendo? E os caras fazem essa sacanagem com você de oferecer um salário menor do que já tinham sido oferecido. Né? Então, São Paulo já tinha oferecido essa valorização para o Caleri e volta atrás de certa maneira. Né? Pode ser um indicativo muito claro das condições financeiras precárias do São Paulo. Me parece efetivamente esse ser o caso. Mas, acima de tudo, me parece que também é um pouco de saco cheio do próprio São Paulo. Né? Assim, olha, a gente não quer pagar tudo isso para você, cara. A gente tem que renovar o elenco. A gente já foi atrás do Mikael aí.
A gente tem o André Silva, a gente tem o Rian Francisco, a gente tem outras opções de ataque que a gente quer utilizar. Você tá decepcionando essa temporada. Vamos acabar por aqui, chega, tá bom, final do ano, o clube tá sem dinheiro, não podemos cometer loucura. Não sei. O segundo semestre vai mostrar muita coisa pra gente. Né? Na verdade, bem da verdade, eu tô aqui falando há um mês a data errada da volta do São Paulo aos jogos. Né? Volta aí no dia 23, não no dia 28, como eu disse. Em alguns últimos vídeos. Peço perdão já pelo erro. Mas assim, a partir do dia 23 a gente vai ver com calma. A gente vai notar essa relação e o desenrolar dessa relação, como que vai se dar. Mas é aquela sensação de acabou. É aquela sensação de acabou. E aí, assim, a gente pode gravar um vídeo mais pra frente, analisando o que foi a passagem do Caleri e o que o Caleri simboliza pro torcedor são paulino, de certa maneira. Né? Eu tô vendo, desde que pipocou a notícia, tô vendo muita gente produzir esse tipo de conteúdo já meio que em tom de agradecimento ao jogador, de fato respeitando o que ele fez com a camisa do São Paulo, como ele respeitou a camisa do São Paulo, como ele teve ali uma postura de torcedor do campo, mas de fato entendendo que há um fim de ciclo, que a fase é péssima e que não dá para gastar tanto com um jogador que anda produzindo muito pouco. Né? Nenhum tom desrespeitoso, eu notei. Eu acho que tá certo, eu acho que o caminho é esse mesmo. Né? A gente tem que ser grato ao Caleri, mas também não dá para enfiar os pés pelas mãos, de novo, num cara que, numa escala de idolatria histórica de quase 100 anos de São Paulo, ele não tem ali um papel, ele não tá ali no top 20, talvez. Tá? Sendo bem sincero. E aí, cara, é aquilo lá. É vida que segue pros dois lados. Né? Eu acho que acerta o São Paulo e vamos ver. Me parece, com tanta gente que eu venho conversando aí ao longo dos últimos dias, das últimas horas, né? Desde que vazou a notícia e desde que a gente está falando com as fontes, me parece realmente que assim é uma situação que não vai ter volta. É uma situação que está bem encaminhada aí para ter um desfecho de encerramento, de fim mesmo, de fim da passagem do Caleri. Né? É triste, mas é compreensível para os dois lados, não só o lado do jogador, mas o próprio lado do São Paulo. Como eu disse, eu não é comprar lado, não tem comprar lado, né? Não tem certo ou errado nessa história. O que tem realmente é o entendimento de que talvez seja melhor buscar outras alternativas, outros caminhos, outros rumos, os dois, né? Os dois, de fato. São Paulo também não pode pagar tanto por um jogador que nos últimos tempos também não vem correspondendo tanto assim, né? E o Caleri tá certo, tem que buscar o que é melhor para ele aí, tá caminhando pro final da carreira, né? Se tem realmente propostas do futebol mexicano, do futebol dos Estados Unidos, tem que ver o que é melhor para ele, tá bom? Beijo do gordo, tchau, a gente volta. Esse assunto entrou na frente dos outros, tem assunto de política aí que a gente tem que abordar. Quero fazer uma análise bem aprofundada do esquema tático do Dorival Júnior. A Copa do Mundo tá ensinando algumas coisas pra gente e o São Paulo parece estar indo num caminho oposto. Durante a semana a gente vai se falando aí, tá? Com mais, trazendo esses assuntos aí à tona, principalmente o lado político que vocês estão me cobrando bastante aí. Informações sobre o que está acontecendo, qual que é a movimentação, Rogério Caboclo, tal, não sei o quê. Vamos ver, tá? Vamos ver. Vou falar aqui pra vocês mais pra frente, tá bom? Tchau! São Paulo!